Você sabia que o faraó se arrependeu de deixar o povo ir? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Depois das 10 pragas no Egito, o povo foi finalmente liberto para ir para a Terra Prometida, um lugar fértil que Deus havia preparado para eles desde Abraão. Se você ainda não assistiu a essas histórias, pegue o link delas aqui na descrição para assistir depois, ok? Assim, o povo seguiu viagem sendo conduzido por Moisés e por Deus. E o Senhor teve o cuidado de os levar por um caminho mais longo, para que eles não passassem por um território que estava em guerra. Por isso, eles seguiram o caminho que leva ao Mar Vermelho. E Deus estava com seu povo em todo o tempo. Eles andavam constantemente pelo deserto, que é um lugar muito peculiar. Durante o dia é muito calor, com o sol forte e sem sombras, porque lá não tem árvores, somente areia. E durante a noite é muito frio, muito mesmo, daqueles de bater o queixo. E vocês sabem o que Deus fazia? Durante o dia, ele enviava uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo, aliviando o calor. E à noite, ele enviava uma coluna de fogo para iluminar a escuridão do deserto e também para aquecer o povo, que caminhava dia e noite em direção à Terra Prometida. Depois de já terem saído do Egito há alguns dias, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair e falou com seus servos: "Onde eu estava com a cabeça para deixar os meus escravos saírem livres?" Ele tinha esquecido toda a destruição que as pragas haviam causado no Egito e disse: "Vamos logo atrás deles. Não devem estar muito longe. Peguem os cavalos, as carruagens e vamos agora mesmo." Quando os egípcios estavam quase alcançando os israelitas, eles os viram vindo em sua direção com carruagens e cavalos e ficaram com muito medo. E foram reclamar com Moisés, dizendo: "Será que você nos trouxe para o deserto para morrer? Seria melhor termos ficado no Egito, então. Melhor ser escravo do que morrer." Moisés também não estava entendendo por que aquilo tudo estava acontecendo. Então foi falar com Deus, que disse a ele assim: "Moisés, siga em frente. Erga sua vara diante do mar, porque eu vou abrir as águas e vocês vão atravessar por terra seca." Moisés então obedeceu ao Senhor e levantou sua vara diante do mar. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Mar Vermelho se abriu, formando 2 paredes de água, e o povo podia passar, como o Senhor falou, por terra seca. Uau! Que grande livramento o Senhor deu ao seu povo! Mas tinha um problema. O caminho estava aberto no meio do mar. E logo atrás do povo vinham os egípcios com seus cavalos e carruagens. E agora? Mas Deus estava com seu povo. E conforme os egípcios avançavam o mar adentro, o povo foi alcançando a outra margem do mar.
E assim que todo o povo tinha atravessado, Deus trouxe de volta toda a água do Mar Vermelho, fazendo com que os egípcios que perseguiam os israelitas se afogassem no meio do mar. Impressionante o agir de Deus! Ele é mesmo todo-poderoso. E mais uma vez, o povo viu o grande poder de Deus em favor deles. E depois disso, o povo seguiu de fato livre para sua jornada até a Terra Prometida. Mas as aventuras estavam só começando. Nessa viagem, muitas coisas surpreendentes aconteceram e você vai acompanhar cada uma delas aqui, no Grande Livro. Nos vemos na próxima história. Tchau! Você conhece a história de um menino que encarou um gigante? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro. Há muito tempo atrás, um povo chamado Filisteu entrou em batalha contra o povo de Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Então, sabendo da batalha, Saul reuniu suas tropas e subiu a colina. Eles ficaram assim, as tropas de Israel em uma colina e as tropas dos filisteus na colina da frente, e entre elas o vale de Elá. Entre os filisteus existia um soldado chamado Golias. Ele era bem grandão, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e sua couraça, também de bronze, pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze e nas costas carregava uma lança. Ele chegou diante do exército de Israel e disse: "Por que lutarmos todos? Eu posso lutar em nome do meu povo e um de vocês vem lutar comigo. Se ele me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Eu desafio as tropas de Israel. Mandem um soldado para lutar sozinho comigo." Que desafio, hein? Enfrentar um gigante de quase 3 metros de altura? Será que algum soldado vai ter coragem de encará-lo? Será a luta do século, vocês não acham? E todos os dias, o gigante filisteu se posicionava à frente de batalha, desafiava o exército de Israel e esperava que mandassem alguém para lutar com ele. Mas os israelitas estavam apavorados. No exército de Israel, existiam 3 soldados que eram irmãos: Eliabe, Abinadab e Samá. Seu pai era Jessé. Ele tinha 8 filhos ao todo, e o caçula se chamava Davi, que ainda não tinha idade para ir para a guerra. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, seu pai o chamou e pediu que fosse até o vale de Elá, no acampamento do exército de Israel, levar comida para seus irmãos e verificar se estavam bem, trazer notícias dele para seu pai. Quando Davi chegou ao acampamento, os soldados dos 2 exércitos estavam em posição de combate, frente a frente, um com o outro. Davi deixou seus suprimentos com o responsável e correu até a linha de batalha para saber se seus irmãos estavam bem. Quando ele chegou lá, Golias estava fazendo seu desafio, que diariamente ele repetia diante do exército de Israel, e Davi o ouviu. Quando os israelitas ouviram o desafio de Golias, fugiram correndo, cheios de medo. E Davi ouvia seus comentários de medo e perguntava aos soldados: "Quem esse gigante pensa que é para desafiar ao Deus vivo?" Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu que ele conversava com os soldados, ficou muito irritado. Mas Davi não se importou com ele e continuava perguntando aos soldados sobre Golias, indignado com a afronta que ele fazia contra o seu povo e o seu Deus. As suas palavras de indignação chegaram até os ouvidos do rei Saul, que mandou chamar Davi. Quando chegou à presença do rei, Davi disse:
eu irei lutar contra esse filisteu. Mas Saul explicou a Davi que Golias era um guerreiro experiente e que Davi era apenas um rapaz e sem nenhuma experiência de guerra. Ao que ele disse ao rei: Olha, rei Saul, quando eu estou nos campos cuidando das ovelhas do meu pai, eu as protejo de animais selvagens e Deus me ajuda e eu consigo vencê-las para proteger as ovelhas. Esse filisteu está afrontando o exército do Deus vivo. Tenho certeza que ele vai me ajudar nessa batalha também, assim como me ajudou a matar o urso e o leão. Diante desse discurso, Saul não tinha mais o que dizer, a não ser permitir que o pequeno Davi enfrentasse o gigante, como ele pediu. O rei deu a Davi sua própria túnica e colocou nele uma armadura completa, com capacete e uma espada. Mas tudo aquilo era pesado demais, ele mal podia andar com aquilo tudo. Então, Davi tirou toda aquela armadura, foi até o riacho, escolheu 5 pedrinhas, pegou sua tiradeira e desceu o vale, aproximando-se do filisteu gigante. Quando Golias viu Davi, olhou para ele com desprezo. Vendo que ele era apenas um rapaz bem novo e inexperiente, disse: Pode vir, que eu vou acabar com você. E Davi respondeu: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você afrontou. Ele vai me ajudar a vencer você, e todos saberão que há Deus em Israel. Quando Golias veio na direção de Davi, ele pegou uma de suas pedras e com sua tiradeira arremessou a pedra e acertou na testa do gigante, derrubando ele no chão. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, fugiram correndo. E o exército de Israel venceu os filisteus. E o rei Saul ficou admirado com a coragem de Davi, percebendo que Deus estava mesmo com ele. Você percebeu a atitude de Davi? Ele confiou totalmente em Deus para vencer aquele gigante. Ele sabia que não tinha força física suficiente para vencer aquela batalha, mas ele tinha certeza que Deus daria vitória. Existem situações que vivemos que parecem com o gigante Golias. Uma matéria difícil na escola, um coleguinha implicante ou até um quarto muito bagunçado para arrumar. Desafios que parecem gigantes como Golias, mas lembre-se sempre, assim como Deus ajudou Davi a vencer aquele gigante, Ele também pode ajudar você a vencer o seu. Confie nele, peça ajuda dele, porque Ele está o tempo todo ao seu lado. Você conhece a história de um muro que caiu no grito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Moisés, que era líder dos israelitas, já havia morrido. Então Deus chamou Josué para conduzi-los à terra prometida. E Josué, agora líder de todo o povo, recebeu instrução de Deus sobre esta terra e como conquistá-la. A primeira delas foi enviar 2 espiões para Jericó, a cidade fortificada que fazia parte da terra que Deus prometeu ao seu povo. Quando chegaram em Jericó, os 2 espiões entraram na casa de uma mulher chamada Raabe e passaram a noite lá. Mas o rei de Jericó ficou sabendo que 2 espiões estavam na cidade e mandou entregar uma mensagem para Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, porque vieram espionar nossa terra. Mas Raabe escondeu os homens no terraço da casa e disse aos mensageiros do rei que eles já haviam partido. Ela ainda disse: Corram! Eles foram para lá. Talvez ainda o alcancem. E os mensageiros partiram atrás deles. E assim que eles saíram, Raabe trancou a porta e foi falar com os espiões israelitas. Ela disse: Sei que Deus deu essa terra para vocês. Seu povo causou grande medo em toda a população de Jericó.
estão todos apavorados por causa de vocês, porque ficamos sabendo de todos os milagres que Deus tem feito a favor de vocês desde que saíram do Egito, e ficou provado para todos nós que o Senhor, o seu Deus, é Deus acima no céu e embaixo na terra. Então, eu peço a vocês, sejam bondosos comigo, assim como eu estou sendo com vocês. Não deixem que nada de mal aconteça a mim e nem a minha família. E os homens responderam: sim, você e sua família ficarão a salvo, se não contarem a ninguém sobre o que estamos para fazer. Então Raabe ajudou os homens a descerem pela janela por uma corda e os instruiu a se esconderem nas montanhas por 3 dias. Assim, os mensageiros do rei desistiriam de procurá-los e iriam embora, e assim poderiam seguir seu caminho. E eles disseram a ela: vamos combinar assim. Amarre na janela de sua casa essa corda vermelha que nos ajudou a descer e traga para sua casa toda a sua família. Assim, poderemos proteger você e a todos que estiverem em sua casa, mas não conte a ninguém sobre nós, senão nosso combinado será desfeito. E ela concordou e amarrou a corda vermelha na janela. Os homens fizeram conforme as instruções de Raabe, e quando seus perseguidores foram embora, voltaram ao seu acampamento e, chegando a Josué, contaram a ele tudo o que aconteceu lá e disseram: sem dúvida, Deus nos entregará essa terra em nossas mãos. O povo está apavorado por nossa causa. E Josué começou a se preparar para a conquista de Jericó, e Deus deu a ele as instruções de como deveria fazer. Então ele alertou a todo o povo dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Você sabe o que Josué quis dizer quando falou para o povo se santificar? Santificar-se é se separar para Deus. É deixar em segundo plano as coisas desse mundo e priorizar as coisas de Deus em nossa vida, obedecendo fielmente a Ele e a sua palavra. Era tempo do povo de Deus se voltar para Ele em oração e jejum, pois Deus iria lutar em seu favor. De acordo com as instruções que Deus tinha dado a Josué, ele disse aos sacerdotes para pegarem a Arca da Aliança e passarem à frente do povo. Você conhece a Arca da Aliança? Vou te explicar. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Dentro dela eram guardadas as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio Deus quando Moisés subiu ao Monte Sinai. E os sacerdotes pegaram a arca e foram à frente do seu povo. E Josué deu ordem para que parassem às margens do rio Jordão. Em seguida, Josué convocou todo o povo para juntar-se a eles perto do rio. Quando chegaram lá, Josué conclamou a todo o povo: os sacerdotes vão à frente com a arca e o Senhor fará as águas se abrirem diante deles. Quando isso acontecer, atravessem todos vocês o rio Jordão para que possam chegar do outro lado. E aconteceu exatamente como Deus revelou a Josué. Quando os sacerdotes tocaram as águas do rio com seus pés, a correnteza do Jordão foi represada, formando uma grande muralha. E assim, os sacerdotes passaram no meio da travessia e o povo atravessou o rio em terra seca. Uau! Que milagre surpreendente Deus operou no meio do seu povo! Quando chegaram do outro lado, atravessaram também os sacerdotes com a arca e imediatamente após chegarem às margens do rio, suas águas voltaram ao seu lugar, exatamente como eram antes. Os israelitas acamparam próximo à cidade de Jericó. E nesse momento, Josué olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. E Josué perguntou a ele: você está conosco ou é nosso inimigo? E ele respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Sou comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou seu rosto em terra em respeito a ele e perguntou: que mensagem meu senhor trouxe ao seu servo? E ele respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E o Senhor falou com ele dizendo: saiba que eu darei as terras de Jericó para vocês. Vocês vão fazer assim: marchem ao redor da cidade uma vez com seus homens de guerra. Repita isso por 6 dias.
7 sacerdotes carregarão cada um uma trombeta e irão à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e na 7ª vez os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando as trombetas soarem um toque longo, todo o povo dará um forte grito. Assim, vocês conquistarão as terras de Jericó. Será que o povo vai obedecer a uma ordem tão sem sentido? Parece no mínimo meio impossível, né? Que alguns toques de trombeta e gritos poderiam derrubar os muros de uma cidade fortificada. Vamos ver o que aconteceu. E assim o povo fez, conforme as instruções que Josué recebeu do Senhor. Durante 6 dias, o povo rodeou a cidade de Jericó em silêncio, sem pronunciar uma só palavra. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram as trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! Ao som das trombetas e dos fortes gritos, o muro caiu. Uau, que demais! E Josué enviou os 2 homens que tinham espionado a terra para resgatar Raabe e sua família, como haviam prometido. E depois disso, a cidade foi conquistada e dedicada ao Senhor pelo seu povo. E Raabe e sua família passaram a habitar entre os israelitas, tornando-se eles sua própria família. Que história surpreendente! O povo obedeceu e Deus esteve com eles em todo o tempo. Mesmo parecendo impossível ao homem, para Deus nada é impossível. Ei, você que assistiu a essa história? Sim, você mesmo. Quer assistir a mais aventuras como essa? Então se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma estreia. Até a próxima. Tchau! A história de Débora é uma verdadeira aventura épica onde algo totalmente inesperado acontece. Vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia em Israel uma profetisa chamada Débora. Profetisa? Como assim? Profetisa é o feminino de profeta. Um profeta é uma pessoa que recebe uma mensagem de Deus e anuncia essa mensagem para o povo. Mas Débora, além de profetisa, era também uma juíza. Na época de Débora, Israel ainda não tinha um rei. Por isso, existiam juízes que resolviam os problemas da população. Débora fazia seu trabalho de juíza debaixo de uma árvore. Ali, na sombra e água fresca, ela recebia as pessoas e as ajudava a resolver seus dilemas. Nessa época, existia uma cidade próxima de Israel chamada Azor. O exército dessa cidade era enorme e eles eram inimigos de Israel. Seu comandante, Sísera, era um homem mau e possuía nada mais, nada menos que 900 carros de ferro. Esse exército estava maltratando Israel há 20 anos e o povo pediu socorro a Deus. Lembra que eu falei que Débora era uma profetisa? Então, quando Deus ouviu o pedido de socorro de seu povo, ele entregou uma mensagem para Débora. A mensagem seria entregue a Baraque, mas primeiro deixe-me apresentá-lo. Baraque era um guerreiro em Israel, um líder militar, mas o exército de Israel era bem menor do que o de Sísera. Além do mais, não possuía nenhum carro de ferro sequer. Puxa, mas que missão difícil Débora estava pedindo a Baraque. E agora? Você acha que ele deveria obedecer a Deus, mesmo sabendo que não tinha nenhuma chance de vencer aquela batalha? Muitas coisas passaram pela cabeça de Baraque. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E, além do mais, tinham os tais 900 carros de ferro. E o que o exército de Israel tinha?
Baraque lembrou de uma coisa muito importante. Deus estava com eles. Foi ele mesmo que mandou a mensagem para Débora. Então, Baraque tomou uma decisão. Falou assim: Débora, Deus falou com você sobre essa batalha. Então, se você for conosco, Deus vai nos ajudar a vencer. Portanto, eu só vou se você também for. Mas ir para a guerra? Débora não era uma guerreira, ela era uma juíza. Será que ela aceitou a proposta de Baraque? É bem verdade que Débora era uma mulher muito obediente a Deus. Por isso, mesmo sendo uma tarefa tão difícil, ela tomou coragem e disse sim. Débora e Baraque juntaram 10.000 homens de guerra e subiram a um monte para enfrentar o gigante exército de Sísera, que tanto tinha maltratado seu povo. Enquanto Baraque descia o monte com seu exército em direção ao exército de Sísera, Débora permaneceu lá em cima, confiando na mensagem que recebeu do Senhor. Que desafio, não? Ver seu pequeno exército avançar em direção a 900 carros de ferro e mesmo assim ter a certeza de que Deus daria vitória. Mas Débora era uma mulher de fé. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus mandou uma chuva muito forte que formou uma grande lama pegajosa no campo de batalha, fazendo com que os carros de ferro de Sísera atolassem. Uau! Que grande agir de Deus em favor do seu povo! Assim, o exército de Israel prevaleceu contra seus inimigos e tiveram paz por 40 anos. Uma história e tanto, não é mesmo? Quando você estiver passando por uma situação difícil, faça como Débora e Baraque. Confie em Deus. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que tudo pareça impossível aos seus olhos, o Senhor pode mudar qualquer coisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Na época dos juízes, o povo de Israel começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época, existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos porque era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado, não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro, nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido, mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então, ele orou a Deus dizendo: Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo, para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar.
Ela não poderá beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E o cabelo do menino também não poderá ser cortado. Então, Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição. Mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e, prostrando-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram nele o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas. E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiam responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até o seu noivo em prantos e disse: você não gosta de mim. Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta. E ele respondeu: eu não contei sobre esse enigma nem para o meu pai e minha mãe. Por que deveria contar a você? Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa, e de tanto ela perturbar ele, no 7º dia ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão
deixou os filisteus muito irritados com tudo o que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido. Então, os homens de Judá vieram até ele e perguntaram: "Por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós?" E eles responderam: Não. Queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele." Assim, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta." E Sansão disse: "Eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo." Então os homens disseram a ele: "Nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus." E ele disse: "Tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar." E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa. E não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: "Veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata." E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: "Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força?" E ele respondeu: "Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco como um homem comum." Então, os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas. E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: "Sansão, os filisteus estão te atacando!" E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha sua força. Então Dalila disse a ele: "Você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade, qual o segredo de sua força?" E ele respondeu: "Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco como um homem comum." Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: "Sansão, os filisteus estão te atacando!" E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: "Você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força?" E ele respondeu: "Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem." E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou:
Sansão, os filisteus estão te atacando. Imediatamente Sansão levantou e arrancou a lançadeira e o tear, junto com os fios do tear. Mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: "Você não me ama, não quer me contar a verdade." E dia após dia, Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força. Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando. Vocês acreditam nisso? Então Sansão disse a ela: Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum. Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão. Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela cortou as suas tranças, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze, e depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo. Quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então, Sansão orou a Deus dizendo: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Sansão colocou uma mão em cada coluna e, com suas forças de volta, as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo, onde ele estava junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau! Que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher do seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções. Mas pode ter certeza que, por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor e, por isso, estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem porque existem? Ou aquelas que você ainda não concorda muito? Tenho certeza que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. Você sabia que Deus ajudou 300 homens a vencer o grande exército?
Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Na época dos juízes, no Antigo Testamento, em certa ocasião, o povo de Israel tinha desobedecido a Deus e estavam sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles eram um povo grande e forte que habitava naquela região. E onde quer que os israelitas plantassem alguma coisa, eles iam lá e destruíam tudo. Os israelitas se esconderam nas montanhas e nas cavernas e clamaram ao Senhor por socorro. Quando o Senhor ouviu o clamor do seu povo, enviou um profeta que disse a eles: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês da escravidão do Egito e livrei vocês de todos os seus inimigos. Mas quando eu disse para vocês não se deixarem influenciar pela cultura dos outros povos, vocês não me obedeceram. Depois disso, o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de uma grande árvore, e perto dela estava Gideão, malhando trigo em um tanque de prensar uvas. Você deve estar se perguntando: malhando trigo em um tanque de prensar uvas? Isso não é apropriado. Não é mesmo, mas Gideão estava fazendo isso para esconder o trigo dos midianitas. Que situação! Então o anjo foi até Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele respondeu: Ah, Senhor, se estás mesmo comigo, por que tudo isso está acontecendo? Nossos pais vivem nos contando sobre as grandes coisas que o Senhor fez no passado para nos tirar da escravidão do Egito. Mas agora ele parece distante. Fomos dominados pelos midianitas. E o Senhor respondeu a ele: Pois eu estou enviando você, Gideão, para libertar Israel. Mas ele se achava incapaz e disse: Como irei libertar Israel das mãos dos midianitas? Minha família é a menor de todas, e eu sou o menor da minha família. Ao que o Senhor respondeu a ele: Eu estarei com você, e você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. Mas Gideão ainda estava inseguro. Então disse assim: Se o Senhor está mesmo comigo, me dê um sinal. Te peço que o Senhor não vá embora até que eu volte com a minha oferta. E ele concordou. Então Gideão foi para casa, preparou um cabrito, assou pães sem fermento e entregou tudo para o anjo debaixo da grande árvore. E o anjo pediu que Gideão colocasse tudo em cima de uma rocha que estava ali. E depois de colocar tudo sobre a rocha, o anjo tocou aquela oferta com seu cajado. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma chama subiu de dentro da rocha, consumiu toda a oferta e o anjo do Senhor sumiu. Gideão ficou maravilhado e disse: Eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus falou com ele assim: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. E ali Gideão construiu um altar ao Senhor e chamou aquele lugar de O Senhor é Paz. Naquela noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão, dizendo: Prepare outro novilho como oferta. Depois vá e destrua o altar de Baal que seu pai construiu, e construa um altar para o Senhor, o seu Deus, e coloque sobre ele a sua oferta. E Gideão obedeceu a Deus. Ele fez tudo o que o Senhor ordenou durante a noite, porque tinha medo de sua família e dos homens de sua cidade.
Quando amanheceu o dia, as pessoas começaram a sair de casa. Viram que o altar de Baal estava destruído e havia um altar a Deus novinho em folha em seu lugar. E o comentário na cidade era um só: quem será que fez isso? E depois de investigarem, descobriram que tinha sido Gideão e ficaram indignados com ele e queriam matá-lo. E foram falar com Joás, pai de Gideão, para trazer ele para fora. Mas Joás respondeu a eles: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Se ele fosse um Deus verdadeiro, teria se defendido quando seu altar foi quebrado. E depois disso, se dispersaram. Nesse meio tempo, os midianitas se juntaram com outros povos do leste e estavam se preparando para atacar Israel mais uma vez. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta, convocando os homens de sua cidade e das cidades vizinhas para formarem um exército. E depois de juntar cerca de 32.000 homens, falou com o Senhor: se o Senhor vai mesmo me ajudar, então me dê um sinal. Colocarei uma porção de lã no chão. Durante a noite, faça com que o orvalho caia somente sobre a lã, e todo o chão ao redor fique seco. Se isso acontecer, saberei que o Senhor irá me ajudar a vencer essa batalha. Na manhã seguinte, Gideão acordou bem cedo e, quando chegou no lado de fora, viu que tinha acontecido exatamente como pediu ao Senhor. Mas vocês acreditam que não foi o suficiente? Inacreditável! Gideão pediu outro sinal para Deus. Ele disse assim: Senhor, não fique irado comigo. Quero te pedir outro sinal para confirmar que o Senhor irá conosco nessa batalha. E pacientemente Deus ouviu o pedido de Gideão, que disse a ele: queria agora pedir o contrário. Vou colocar a porção de lã no chão e quero te pedir que o Senhor faça o orvalho cair em todo o chão, mas mantenha a lã seca. Assim vou ter certeza de que o Senhor estará conosco. E Deus fez exatamente como Gideão pediu. Assim, Gideão teve certeza de que Deus estava com eles. Então Gideão juntou seu exército e acamparam perto de onde estavam os midianitas que pretendiam atacá-los. Mas Deus falou com ele assim: você tem homens demais. Se vocês vencerem com um exército tão grande, vão achar que lutaram sozinhos. Quero mostrar a vocês que sou eu quem estou lutando em seu favor. Então, diga aos seus soldados que quem estiver com medo pode ir embora. Quando Gideão fez essa pergunta aos soldados, cerca de 22.000 homens se levantaram e foram embora, sobrando apenas 10.000. Mas o Senhor falou com Gideão de novo e disse: ainda tem homens demais. Leve todos eles para a beira da água e observem como eles bebem. Aqueles que beberem como um cachorro, lambendo a água, irão com você. Mas os que se ajoelham para beber água terão que ir embora. E somente 300 homens lamberam a água. Esse era o número de soldados que Deus escolheu para ir com Gideão. Ele disse assim: com esses 300 homens você vencerá Midian. Mande todos os outros para casa. E assim Gideão fez. Naquela noite, Deus falou com Gideão para descer até o acampamento dos midianitas e completou: se estiver com medo, chegue perto deles e escute o que estão dizendo. Assim, você terá coragem de atacá-los. Mas é claro que Gideão estava com muito medo. Então, ele desceu até o acampamento de Midian.
Ele foi chegando de mansinho, bem escondido. O exército deles era enorme e tinha mesmo muita gente. E de repente ele parou e conseguiu ouvir a conversa entre 2 soldados. Um deles dizia: "Tive um sonho estranho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do nosso acampamento e atingiu a tenda com tanta força que ela desmoronou." O soldado que ouviu o sonho respondeu a ele: "Isso só pode ser uma coisa: a espada de Gideão, o filho de Joás. Deus deve estar ajudando ele." Quando Gideão ouviu aquilo, adorou a Deus e, muito animado, voltou para o seu acampamento e chamou os seus soldados, dizendo: "Vamos, o Senhor vai nos entregar os midianitas." Assim, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos e colocou nas mãos deles trombetas e jarros vazios com uma tocha dentro de cada um, e deu a eles a seguinte instrução: "Quando chegarmos diante do acampamento midianita, todos que estiverem com o meu grupo tocarão suas trombetas. Quando ouvirem esse som, toquem suas trombetas também e gritem: 'Pelo Senhor e por Gideão!' Em seguida, quebrem os vasos que estão em suas mãos." E assim eles fizeram. Quando os midianitas ouviram aquele som de trombetas e o barulho dos vasos se quebrando, saíram correndo assustados. Assim, Deus libertou Israel dos midianitas. Com obediência e a ajuda do Senhor, um grande milagre aconteceu e o povo de Deus venceu. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história de quando o Sol e a Lua pararam sobre a Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história dos gibeonitas que nós contamos aqui no Grande Livro? Nessa história, o povo de Israel é enganado pelos gibeonitas, que eram habitantes de uma das cidades que Deus prometeu aos israelitas. Se quiser assistir depois, é só pegar o link na descrição. Então, enganados pelos gibeonitas, os israelitas fizeram com eles uma aliança de paz sem consultar ao Senhor primeiro. E quando descobriram que tinham sido enganados, tiveram que manter sua palavra e não poderiam mais atacar Gibeon. Acontece que tempos mais tarde, os gibeonitas precisariam da ajuda dos israelitas. Vamos ver o que aconteceu. Josué, líder do povo, junto com o seu exército, já tinham conquistado Jericó e Ai, 2 cidades bem grandes e fortificadas de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo. Sabendo disso, o rei de uma das cidades restantes a ser conquistada chamou outros 4 reis das cidades vizinhas para juntarem seus exércitos e atacar Gibeon. Eles estavam com muito medo e resolveram atacar
porque sabiam que os israelitas tinham feito um acordo de paz com Gibeon e que seus homens eram bons guerreiros. Então, os 5 reis juntaram seus exércitos e cercaram a cidade de Gibeon e iniciaram os ataques. Desesperados, os gibeonitas enviaram uma mensagem a Josué dizendo: "Os reis dos amorreus se uniram contra nós. Precisamos da sua ajuda. Por favor, venha nos socorrer." Quando ouviu essa mensagem, Josué imediatamente reuniu seu exército e partiram em direção a Gibeon para ajudá-los. Nesse momento, Deus falou com Josué assim: "Não tenha medo desses reis. Eles não poderão resistir a vocês. Eu vou ajudá-los a vencer." E durante toda a noite, Josué e seu exército marcharam em direção a Gibeon. E ao amanhecer, Josué os atacou de surpresa. Assustados e confusos, os 5 exércitos vizinhos saíram correndo, fugindo apavorados, e o exército de Josué os perseguiu. No meio do caminho, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus enviou uma forte chuva de granizo. Sim, isso mesmo! Uma chuva de pedras de gelo que caem do céu, ferindo os exércitos que fugiam. E assim, os israelitas começaram a prevalecer sobre eles. Mas havia um problema. A hora do pôr do sol se aproximava, e se anoitecesse, os 5 exércitos teriam grande vantagem contra os israelitas, porque conheciam muito melhor aquela região. Então, Josué clamou ao Senhor, pedindo a ele algo que nunca ninguém havia pedido antes. Ele disse: "Sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, pare sobre o vale do Aijalon." Por acaso existe alguma coisa difícil para o Senhor? É claro que não! Nosso Deus é todo-poderoso. Então, o pedido de Josué foi atendido, e durante quase um dia inteiro o sol ficou parado sobre Gibeon, até que o exército de Israel vencesse os 5 exércitos das cidades vizinhas. Mais um milagre na conquista da Terra Prometida. Os povos que moravam nas terras que Deus tinha prometido ao seu povo eram muito maus. Mesmo assim, Deus se revelou a eles para que tivessem a chance de se arrependerem. Mas eles escolheram outros caminhos. Por isso, aos poucos, Deus foi entregando a terra prometida ao seu povo e a outros que, como os gibeonitas, se juntaram a eles. A atitude dos gibeonitas em enganá-los foi muito errada, e eles sofreram as consequências disso, se tornando servos para sempre. Mas eles reconheceram ao Senhor como o Deus Todo-Poderoso, e isso trouxe vida para eles. A conquista da Terra Prometida ainda continuou durante algum tempo, e cada uma dessas aventuras chegará em breve aqui, no Grande Livro. Nos vemos lá! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro!
Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!